Você já teve a sensação de que Deus estava demorando para responder uma oração que você fez ou até mesmo, né, tentou resolver a situação com suas próprias mãos? Se a sua resposta é sim, né, saiba que você não está sozinho nessa caminhada, né? Hoje a gente vai estudar Gênesis 16, que é uma história que aconteceu com Abraão, Sarai e Agar, né? E aqui a gente vai aprender muitas lições, né, sobre isso que a gente falou, né, sobre a impaciência e a ansiedade, né, que pode levar a gente a tomar decisões fora da vontade do Senhor. Mas antes de começar a leitura, né, de Gênesis 16, vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor possa abençoar o nosso estudo, possa nos conduzir segundo a vontade dEle. Senhor querido, meu Pai, neste momento eu levo meus pensamentos a Ti, te agradeço por mais esse dia. Meu Pai, obrigado pela Tua presença, porque eu sinto a Tua força, Senhor querido, me guiando, me conduzindo. Meu Pai, neste momento eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra, estar com a Bíblia em mãos, física. Deus, eu te agradeço porque tem muitos países que não têm essa oportunidade de ter essa Bíblia em mãos, a Tua palavra em mãos. Deus, eu te agradeço, Deus, e obrigada, Senhor querido, porque se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos sustentou, que o nosso coração esteja sensível para ouvir aquilo que o Senhor quer falar hoje por meio da Tua palavra, que a minha boca venha falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, meu Pai, que não venha sair nada além daquilo que o Senhor, da Tua vontade, Senhor querido, que as lições mencionadas aqui sejam lições segundo o Teu querer, meu Pai, que a gente venha também praticar, meu Pai, aquilo que aprendemos na teoria, meu Pai, que a gente venha colocar em prática, Senhor querido, porque hoje o estudo, meu Pai, é muito mais além do que só o nascimento de Ismael, né? A gente vai aprender muitas coisas com as atitudes de Sarai, de Agar, de Abraão. Deus, obrigada, Senhor querido, obrigado, e que seja um dia maravilhoso hoje, que seja um dia repleto de bênçãos do Senhor. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, neste momento. Em nome de Jesus, amém. E vamos fazer a leitura, quem puder, né? Abrir a Bíblia, física de preferência. Isso tem algumas tosse. A minha asma ainda, na parte da tarde, principalmente, começa a querer atacar, né? Aí eu tenho... Estou grávida, né? Pra quem não sabe. Hoje completo 31 semanas de gestação e a danada da asma deu uma retornada aí nesses dias com a gripe. Mas Deus tem fortalecido, né? E a gente não vai parar o projeto, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E vamos fazer a leitura? Gênesis 16, que fala assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Mas antes da gente comentar sobre essa decisão de Sarai, é muito importante a gente entender o contexto daquela época, né? Os capítulos anteriores, lembrando que a história de Abraão começa ali no finalzinho de Gênesis 11, né? Onde fala que Abraão era casado com Sarai e que ela era estéril. Mas em Gênesis 12, Deus chama Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, né, a casa de seu pai, prometendo que daria uma grande nação para ele, né? Mas aí tinha esse desafio, né, que era quase uma missão impossível de se cumprir por conta da esposa, que era estéril. Mesmo assim, Abraão ele decide obedecer a Deus, né? Então ele inicia ali sua jornada de fé.
E com o passar do tempo, a gente vai vendo que Deus vai cada vez mais afirmando essa promessa de dar uma descendência a Abraão, né? Que não poderia nem ser contada, de tão grande que seria, né? Em Gênesis 13 a gente vê isso. Em Gênesis 15, né? Ele também estabelece aliança com Abraão. E continuando com a mesma promessa, que daria um herdeiro, né? Que o herdeiro dele não seria o servo da casa dele, mas que seria um filho gerado por ele mesmo, ou seja, um filho biológico dele e de Sarai. Porque nessa época ainda não tinha mudado o nome deles, né? E aí, em Gênesis 16, que a gente leu agora, né? Fala que já tinha passado 10 anos, né, desde que Abraão chegou em Canaã. Então, e Sarai continuava sem filhos, né? E Abraão já estava com idade avançada, ela também, né? Então, assim, aos olhos humanos, parecia que era impossível, né, isso acontecer. E foi nesse cenário, né, que surgiu a prova de fé entre os dois, né? Que foi essa demora, né? Esse processo, né? De espera. Então, Sarai começou, né? Achar que Deus não ia cumprir o que ele havia prometido, né? Então, ela decide encontrar uma solução pela própria mãos, né? Por conta própria, né? Ela decide entregar a serva dela, Agar, a Abraão. E ele, né, Abraão, aceita de boa vontade, né? Então, assim, a gente fica pensando, porque ele era um homem que era um homem, né, o pai da fé, e mesmo assim, né, caiu ainda nessa proposta da esposa, né? Então, porque naquele momento, gente, na época que eles viviam, quando a esposa era estéril, era normal, culturalmente, ela pegar uma serva e entregar, né, pro marido ter ali um filho, né, um herdeiro por meio da serva, né, para que não ficasse ali sem herdeiro. Então, a gente vê que aqui a espera em Deus se transformou em impaciência, né? Então, e mesmo que era costume ali daquela época, né? Mas isso não era vontade de Deus para a vida de Abraão e para a vida de Sarai, né? Então a gente vê que eles cometeram um erro aqui e imediatamente assim que Agar ela né, vê que tá grávida, ela já começa a desprezar Sarai, né? No mesmo instante. Vamos continuar a leitura. Gênesis 5 agora, ou 16, 5, né? Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para que possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Então Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então a gente vê que Sarai tenta culpar Abrão, né, pelo que estava acontecendo, né? A gente aqui lembra até de Penina e Ana, né? Quando Penina tinha muito filho e Ana não tinha, ela foi desprezada por Penina. Então aqui meio que faz a gente lembrar dela, né, do desprezo que é esse. E aí Sarai, que ela ainda chamava Sarai, toda hora eu esqueço. Então ela tenta jogar a culpa em Abraão e Abraão fala: não, a sua serva, né, tá nas suas mãos. Você faça o que você melhor entender com ela. E aí ela começa a humilhar Agar e assim, a humilhação, eu imagino que foi uma humilhação muito assim, dura, né? Por Agar fugiu. Às vezes eu fico assim, até pensando que tava assim, como é que fala? Perigo até do risco de morte, de vida, né? Pra Agar e pra Ismael, né? Porque tava no ventre ainda, ela tava grávida. Pra ela ter fugido, né? Então pode ser que seja algo bem assim, tenso mesmo, né? E outra coisa da história de Sarai que me faz fazer um paralelo com a história de Eva é que Eva,
quando ela estava no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, ela toma, né, do fruto e dá a Adão, né? Adão não questiona, simplesmente vai lá e come do fruto, né? Então, mesmo que ele tinha ali o contato com Deus, ele não questiona, né? Então, aí depois que passa, a Eva coloca a culpa na serpente e Adão coloca a culpa em Eva, né? E aqui a gente vê que Sarai deu a serva dela a Abraão, e aí depois a mulher despreza ela, né? A serva dela despreza ela e ela culpa Abraão. E aí um jogando a culpa no outro, e Abraão fala: não, mas foi você que, né? Ela é sua serva, você faz o que bem entender com ela. Então, a gente vê que a carne, ela sempre vai oferecer atalhos, né? Então, a gente vê que Sara tentou pegar um atalho aqui, né? E a carne, ela não gosta da espera, do processo de Deus, né? Porque o processo de Deus sempre envolve a espera, né? Ela busca ali soluções imediatas para resolver no agora, né? Então, é algo circunstancial, né? E é bem diferente do que confiar na vontade do Senhor. Então, e uma coisa é certa, né? Deus, ele não precisa que a gente antecipe seus planos, né? Ele só deseja que a gente confie nele, né? E que no tempo certo dele as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, né? E a gente começa a ver as consequências da escolha de Sarai, da decisão de Sarai, né? E agora a gente parou no 7, né? Versículo 7 agora. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, servo de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. E aqui a gente vê que o anjo do Senhor, né? Até eu estava pesquisando sobre, né? Que é um termo que para mim é novo, né? Teofania, né? Que é quando tem a manifestação visível, né? Do próprio Deus, porque o que o anjo fala, né? A gente vê acontecendo até nos dias de hoje, né? Quando ele começa a profetizar, quando a gente lê nos próximos versículos, o que ele fala vai acontecer até os dias de hoje, né? Então, esse anjo era a presença de Deus ali, né? Visível. Tanto que Agar fala que é o Deus que me vê, né? Ela chama ele de o Deus que me vê. Então, ela faz essa declaração, né? Da experiência que ela teve ali pessoal, né? E esse anjo fala para ela retornar para a sua serva e se submeter, né? A gente sabe aqui que ela teve o erro dela de ter desprezado a senhora, mas também a gente sabe do erro de Sarai, né, de ter pagado mal com mal, né? Então, a gente vê o erro das duas partes, né? Mas o anjo fala que ela teria que retornar e se humilhar para a sua serva. E aqui a gente vê que Deus, ele não desampara, né? Os que estão aflitos, né? Ele conhece a história de cada pessoa, ele conhece as nossas lágrimas, ele conhece as nossas lutas, né, silenciosa. E Deus, ele viu ali Agar passando por aquele momento de aflição, porque ela era menos favorecida, né? E ele vem até ela e dá ali uma palavra para ela, né, de esperança, uma palavra para ela retornar, né, para casa dela, que ele ia, né, fazer as coisas acontecerem, né? Então, às vezes você está se sentindo esquecida, desvalorizada ou até mesmo ignorada, né? Mas lembre-se, nosso Deus, ele vê, tudo ele ouve, né? Então, no tempo certo, ele vem a seu favor e te ajuda, né? Da mesma forma que ele ajudou Agar, ele nos ajuda, né? E aí, continuando a leitura, a gente parou agora no versículo 10, que fala assim, vamos ler do 10 ao 14, que fala assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e evitará fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bel-Laim-Roi. Está entre Gades e Bered. E aqui a gente vê que o nosso Deus é um Deus que corrige, né? Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que corrige, um Deus que restaura, né? E a gente vê aqui que o anjo profetiza, né? Sobre a vida, fala que o nome da criança deveria ser Ismael e que ele seria grande, né? E a gente sabe que Ismael foi um grande homem, né? Mesmo não sendo filho ali da promessa, né? Foi o filho da carne, de uma decisão na carne, né? De Sarai e de Abraão, por impaciência e ansiedade, né? Sobre o problema que ele estava enfrentando. Mas a gente vê que Deus cuidou, né? Tanto de Agar como de Ismael. E na história a gente sabe que Ismael teve 12 príncipes, né? E o conflito que começou entre Sarai e Agar é um conflito que dura até os dias de hoje, né? É uma rivalidade hostilidade entre os irmãos, né? Que transcendeu ali a disputa familiar daquela época, né? Então é briga por conta de território, né? De identidade, de legado, né? Então é uma coisa que começou pequena e olha lá aonde foi parar, né? Então Abraão ele teve ali Ismael com Agar, né? Isaac com a sua esposa Sarai, né? Esposa Sara, que mais tarde vai chamar Sara, né? E o nascimento de Isaac, né? Porque Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos e Isaac nasceu com 100 anos, né? Então a diferença ali de 14 anos aproximadamente, né? Então a gente vê que o conflito, né? Porque, gente, da história de Isaac, a gente vê que o judaísmo e o cristianismo, eles que são religiões monoteístas, eles estão ligadas à promessa divina em relação a Isaac, ou seja, da linhagem de Isaac. E Ismael já é dos islamitas, né? Dos palestinos, e a guerra entre eles dura até hoje. A gente vê aí nos nossos dias atuais. Então é uma guerra que permanece até hoje, né? Uma decisão que foi tomada tanto tempo atrás e que ela vem até hoje, né? E isso que acontece quando a gente toma decisões fora da vontade de Deus, não espera no tempo certo de Deus, né? E aí a gente vê que por mais que passe o tempo, as consequências continuam, né? Então a gente vê que a ansiedade ela nunca vai substituir a fé, né? E também que os costumes da sociedade, porque aquilo lá que Sarai, a decisão que ela tomou estava na lei da época que eles viviam, né? Mas não pode tomar o lugar da palavra de Deus, né? A gente precisa sempre assumir nossos erros e ao mesmo tempo permanecer em Deus, ouvindo o que Ele nos diz na palavra, né? As decisões nossas têm que ser baseadas nas palavras, né? Porque... E eu vejo outra coisa também, né? Aqui em Gênesis 16, que os erros, né, de Sarai, de Agar e Abraão produziu, né, consequências dolorosas, mas não impediu que Deus cumprisse o seu plano, né, o seu projeto, o seu propósito. Então a gente vê a fidelidade de Deus, né, em meio a tudo isso que aconteceu. Então o nosso Deus é um Deus que nunca se atrasa, né? Ele age ali no tempo perfeito, né? A ansiedade pode até nos levar a tomar decisões fora da vontade do Senhor, mas Ele tem o plano dele, né? E nem tudo que é aceito ali pela sociedade, no momento que você vive, culturalmente aceito, faz parte dos princípios das escrituras, né? E a desobediência, ela sempre vai produzir consequências que pode alcançar, né, muitas pessoas ou até gerações futuras, como é no caso de Ismael e Isaac,
né? Então, o nosso Deus é um Deus que vê as pessoas que sofrem em silêncio. Ele ouve o clamor dos aflitos, né? Ele está ali presente. E a misericórdia dele alcança, né, principalmente as pessoas que se sentem esquecidas e rejeitadas. Deus jamais desampara uma pessoa que está em aflição, né? No tempo certo dele, ele age, ele vem ao nosso encontro, né? E o Senhor, ele continua fiel, né, às suas promessas, mesmo quando a gente falha. Não depende da nossa perfeição, mas sim da perfeição dele, né? Então, assim, esperar em Deus é sempre desafiador, é um exercício, né, de fé, mas que vai produzir bons frutos, né? A confiança em Deus, a obediência aos seus princípios produz muitos frutos, né? Então, eu espero que Deus abençoe a sua vida por meio dessa palavra, né? Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor nos ajude a colocar em prática, né, o que a gente aprendeu hoje com a leitura da palavra, que aquilo que a gente precisa mudar seja mudado, né? Senhor Deus, meu papai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra. Meu Deus, o Senhor é fiel, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor fala. E o Senhor jamais desampara aqueles que confiam em Ti, Senhor. Meu Pai, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes a gente deixa a ansiedade nos dominar, falar mais alto do que a nossa fé em Ti. Meu Pai, muitas das vezes a gente começa a tentar resolver com as forças dos nossos próprios braços, meu Pai. Aquilo que a gente deveria deixar nas Tuas mãos. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, a esperar o tempo certo, o Seu tempo, fazer a Tua vontade, meu Pai. A confiar em Ti, meu Pai, mesmo que a circunstância diga ao contrário, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento dos tempos, meu Pai, para que a gente venha entender cada fase que a gente está vivendo. Se for uma fase difícil, meu Pai, que a gente confie em Ti, que a gente espere em Ti, meu Pai, que a gente não seja guiado pelos padrões do mundo, meu Pai, mas que a gente seja guiado pela Tua palavra, Jesus. Meu Pai, assim como o Senhor, meu Pai, encontrou Agar, meu Pai, naquele poço ali no deserto, indo rumo ao Egito, meu Pai, retornando para a terra dela, meu Pai. Que o Senhor visite, meu Pai, a pessoa que está me ouvindo neste momento, que se sente sozinha, cansada, muitas das vezes rejeitada, meu Pai, que essa pessoa possa experimentar, meu Pai, o Seu cuidado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que vê, meu Pai, é um Deus que ouve, meu Pai, o Senhor escuta cada clamor, meu Pai, e restaura, Senhor querido. Então, meu Pai, neste momento eu te peço, restaura a nossa fé, fortalece ela, meu Pai, renova, meu Pai, a nossa esperança, meu Pai, e nos ajude, meu Pai, a caminhar segundo o Teu querer, obedecendo o Senhor todos os dias. Não nos deixe nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor querido. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.